Boa noite, sejam bem-vindos ao site da TV Medicina Natal. Sou Marcos Passos, radiologista, e vou tentar passar a experiência nossa para vocês. Nós iniciaremos através da semiologia radiológica do tórax, em que fizemos a divisão da aula em 5 partes. Sem dúvida, a radiografia de tórax é o exame mais realizado na nossa rotina em uma clínica ambulatorial ou hospitalar. No hospital, cerca de 60% a 70% das radiografias realizadas, e numa clínica, entre 30% a 40%. Então, a importância dessa região ser bem avaliada, por isso é um excelente método de triagem. A técnica empregada na radiografia de tórax é extremamente importante, pois pode determinar alterações no diagnóstico. No tórax, nós teremos várias estruturas em que poderemos avaliar. É extremamente importante a realização da radiografia em 2 incidências pelo menos, pois espacialmente conseguiremos dizer onde essa estrutura está situada e não ter falsos positivos nem falsos negativos. Só para vocês terem uma ideia, nessa radiografia de um ovo, em que mostramos outras estruturas em que aparentemente estão no interior do ovo e na verdade estão fora do ovo. Então essa é a importância da radiografia em 2 incidências. Um artigo um pouco antigo, mas que deixa bem claro isso, mostrando que 10% das radiografias realizadas de tórax são mal interpretadas devido a falso positivo e falso negativo, exatamente pelo não ser realizado com uma boa técnica radiológica. Nós utilizamos na rotina diária a radiografia em posterior anterior e em perfil. A posterior anterior sendo utilizada, pois a área cardíaca se aproxima muito mais próximo do filme, consequentemente distorce menos a dimensão da área cardíaca. Pelo mesmo motivo, a radiografia em perfil. O anteroposterior deixando para realizar em crianças, em pacientes enfermos em que estão em cadeira de roda ou em cama, em maca hospitalar, já que não consegue fazer o posterior anterior. Oblíquas para avaliação da área cardíaca, ápice lordótica para a avaliação melhor do ápice pulmonar, lauréuca para avaliar a presença de derrame pleural livre, e a tomografia linear, um pouco em desuso devido ao advento da tomografia computadorizada. Essa é uma radiografia clássica em que o paciente está realizando em posterior anterior, em que a incidência do raio é feita posteriormente. E a padronização internacional da distância do tubo para o paciente de 1,80 m, em que crianças, quando não puder realizar em 1,80 m, realizar com 1 metro. O perfil mostrando a incidência do raio, e a ápice lordótica, em que o paciente pode também angular ou angular o tubo, mais facilmente a angulação do tubo. Então essa é uma radiografia em posterior anterior, e essa é uma radiografia em ápice lordótica, que mostra claramente melhor os ápices pulmonares. Então, patologia de ápices pulmonares, se você está em dúvida, realizar a radiografia em ápice lordótica. A padronização internacional mostra que você deve colocar a identificação do paciente no lado direito, colocando o nome e a data de realização do procedimento. Caso ele tenha alguma identificação cadastral na instituição, colocar também o nome do cadastro, já que poderia haver pacientes com o mesmo nome. Então, sempre do lado direito do paciente. Algumas avaliações técnicas nós temos que realizar, avaliar para que a radiografia esteja bem realizada para o médico radiologista poder dar um diagnóstico correto. Inicialmente, a equidistância das clavículas. As clavículas devem estar equidistantes aos processos espinhosos da coluna torácica, tanto de um lado como do outro, mostrado nessa radiografia. Então, os maus posicionamentos dos pacientes levam a o que nós chamamos de rodado. O paciente encontra-se rodado. Isso nada mais é do que a falta de equidistância entre as clavículas. Isso atrapalha muito, porque pode começar a dar laudos falsos positivos. Essa linha paratraqueal à direita começa a estar borrada, na verdade é a sombra da veia cava superior, e isso pode atrapalhar o diagnóstico. Então esse aqui mostrando do mesmo jeito a equidistância da clavícula desse lado,
e começa a dar alteração de penetração do raio, já que o raio é inversamente ao quadrado da distância. Então, alguns locais começam a se diminuir a distância da ampola, consequentemente maior penetração. Como nós avaliamos também se o paciente apresenta rotação da cintura escapular? Nós observamos o quarto ou quinto arco costal anterior, ele deve estar mais ou menos equidistante do manubrio do externo, na verdade, tanto de um lado como do outro, para saber se o paciente está com um bom posicionamento da cintura escapular. Quando você faz a radiografia de tórax, você deve avaliar se você consegue ver nela pelo menos o quarto processo espinhoso torácico, ou seja, quarta vértebra torácica. Se a radiografia você não consegue ver os corpos vertebrais torácicos, é uma radiografia de pouca penetração. Quando você consegue ver todos os corpos vertebrais torácicos, inclusive as regiões dos processos espinhosos, os pedículos de corpos vertebrais torácicos inferiores, é uma radiografia muito penetrada e impedindo de boa visualização do parênquima pulmonar. Nesse caso, uma radiografia muito bem realizada, equidistante às clavículas, processo espinhoso de T4 bem visibilizado, equidistância dos arcos costais, e é uma radiografia que você consegue ver bem o parênquima pulmonar e o mediastino. Como você pode observar nessa figura anatômica, uma radiografia ela tem que ser vista pelo menos o 10º e o 11º arco costal posterior, ou o 9º e 10º arco em espaços intercostais, para uma radiografia ter uma penetração excelente. Então, observamos se está a identificação correta, a equidistância das clavículas, equidistância dos arcos costais e observar se existem os 10 ou 11 arcos costais posteriores ou 9 a 10 espaços intercostais. Isso é uma radiografia de boa inspiração. Então, uma radiografia de pouca inspiração atrapalha a avaliação do parênquima pulmonar e atrapalha a visualização também da área cardíaca, dando falso diagnóstico. Nesse caso, um paciente obeso mórbido, em que o pulmão está hipoexpandido, dá uma falsa imagem de aumento da área cardíaca e uma falsa imagem de congestão pulmonar. E, na verdade, esse paciente não tinha nenhuma alteração. Aqui para mostrar que a radiografia em inspiração mostra uma área cardíaca normal e em expiração um aumento da área cardíaca, mostrando mais uma vez a importância da inspiração correta. Paciente com DPLC, mostrando discreto aumento de área cardíaca, mas uma radiografia realizada ligeiramente em expiração e radiografia em inspiração mostrando diminuição da área cardíaca, daí a importância de uma boa técnica, de empregar boa técnica. Quando nós avaliamos a radiografia, devemos observar a base do pescoço para ver se tem algumas alterações artefatuais tipo cabelo, principalmente no sexo feminino, em que o paciente coloca o cabelo para frente do tórax, dando falsos diagnósticos. Essa radiografia foi realizada novamente, limpando completamente a base do pescoço. Nesse caso, é a mesma coisa do cabelo, mostrando aqui a paciente com cabelo molhado dos dois lados, embora não ter colocado em cima do tórax, mas posteriormente ao tórax. Só realizando nova radiografia e com certeza ia desaparecer aquelas estrias. Mostrando que essas estrias podem ser confundidas com patologias do lobo superior. Nesse caso, uma sequela de um processo granulomatoso específico tipo tuberculose. Nesse outro caso, também os processos fibrocicatriciais no lobo superior direito. Aqui em um paciente que realizou radioterapia, mostrando lesões actínicas no lobo superior direito, facilmente visibilizadas.